Olá pessoas, nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês aqui coisas que não te falam sobre trabalhar na gringa. Eu te garanto que algumas delas vão te deixar com bastante vontade de tentar fazer uma entrevistinha e trabalhar pra gringa no futuro. Ai, o paraíso de trabalhar na gringa. Hoje em dia tu abre o Instagram, se tu é desenvolvedor, é claro, e tá dentro dessa bolha, tu abre o Instagram, tu abre o LinkedIn, tu abre o YouTube e tu vê muita gente falando maravilhas sobre trabalhar na gringa. Como é ganhar muito dinheiro trabalhando em casa, e assim vai. Mas tem várias coisas estranhas que eu nunca ouvi falar nesses anúncios e nesses vídeos que eu assisti. Então, eu sou o Léo, eu trabalho para empresas dos Estados Unidos faz mais ou menos uns 3 anos. Já trabalhei com bastante gente dos Estados Unidos, do Canadá, da Ucrânia, bastante indiano e até do Azerbaijão. Eu vi muita coisa estranha que eu trabalhei lá que eu vou citar aqui nesse vídeo. Mas antes de começar, já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve aqui no canal que vai vir muita coisa legal aí. Se tu já trampa na gringa, que bom, você provavelmente vai se identificar com vários pontos que eu vou colocar aqui. Se tu não trampa, já segue o canal aqui e comenta, eu vou trampar na gringa, senão eu te garanto que na próxima entrevista tu não vai entender nada do inglês maldito do indiano que vai estar te entrevistando. Então curte, comenta e se inscreve aí. Vamos começar. Bem, o primeiro ponto é que acho que foi aqui a primeira vez que eu me senti um adulto de fato trabalhando. Com liberdade total e responsabilidade total. Nas empresas do Brasil, eu sempre me senti como se alguém estivesse cuidando das coisas que eu fizesse. Sempre tinha um gerente meio que conversando um pouco a mais ali, mandando mensagem quase todos os dias ou toda semana. Quem não teve uma experiência dessa, né? Mas eu, sinceramente, aqui nos Estados Unidos, eu nunca senti nada parecido. Eles realmente, nós usamos metodologias ágeis aqui para trabalhar e os gerentes, os líderes, realmente não dão a mínima para como tu tá fazendo e quando tu tá fazendo. Eles não vão ficar te incomodando no teu perfil, mas fique sabendo que a responsabilidade é tua. Se der qualquer coisa errado, é contigo. Eles não vão ficar vindo se tu tá conseguindo, vindo falar contigo para ver se tu tá conseguindo, tá precisando de alguma coisa, se tá dando certo, a ideia que foi conversado na planning. Eles não vão vir em cima de ti, afinal, quem tá trabalhando é tu e a responsabilidade é tua. É óbvio que eles também não vão negar ajuda caso tu precisar, eles são muito solícitos sempre. Até alguns indianos, eu vi, sempre falaram mal de indianos, que eles acabam sendo muito competitivos um com o outro e acabam até escondendo conteúdo, escondendo conhecimento para te deixar um pouco para trás. Eu não senti isso, sempre quando eu pedi ajuda, eles sempre foram muito legais, do jeito deles, né, mas legais, ajudaram e realmente focaram em fazer o melhor pro time, independente do que fosse. Então, se tu precisar de ajuda, eles vão estar lá, mas saiba que a responsabilidade é tua. Eles não vão vir pegar na tua mão ou vir te explicar alguma coisa que tu não pediu. Então, vida de adulto. É tu e tu mesmo. Bem, o segundo ponto que faz parte também dessa vida de adulto é que eles não ligam para horários. Como eu falei, a maioria dos times usam metodologias ágeis, então tem daily, tem planning, tem retro, geralmente, né? E tu tem que estar lá nesses horários. Tu vai ter que estar lá na dele, tu vai ter que dar o teu mini status report ou falar bem rapidinho se tu tá tendo algum problema ou não e tudo mais, né? Mas na grande maioria eles estão cagando pro horário que tu não tá ali. Se tu tá ali trabalhando, começa na hora da daily ou na hora da daily tu já terminou de trabalhar, começou a trabalhar 2 horas da manhã, cara, pra eles não importa. O que importa é que tuas responsabilidades estejam em dia e que tu esteja conseguindo entregar os projetos corretamente conforme o esperado. Então, até hoje eu não me acostumei com isso, né? Porque aqui no Brasil a gente sabe que até os PJs, que é contra a lei, né? Tu não pode contratar um PJ e exigir que ele faça uma carga horária X durante o dia, mas a gente sabe que é assim que acontece aqui no Brasil, né? Tem que estar lá de manhã, fazer o horáriozinho de almoço e sair de tarde.
E muitas vezes eles até endeusam isso, né? Se tu chega cedo, sai tarde, trabalha pra caralho, fica igual um maluco. Aqui eu também não senti isso. Uma coisa que até hoje eu não me acostumei, por exemplo, hoje deu vontade de ir na academia lá pelas 3 horas da tarde ou na metade da manhã, em horário de herdeiro, né? Até hoje eu me sinto um puta de um vagabundo de estar fazendo uma coisa dessa, porque é a nossa cultura aqui do Brasil. Tu tem que estar trabalhando a esse horário, senão tu é um vagabundo. E isso é foda. Isso com eles praticamente não existe. Tu faz teu horário, tu faz as tuas responsabilidades e toca o barco. Se tudo tá em dia, tá tudo perfeito. Bem, agora eu vou entrar no terceiro ponto aqui, que é a comunicação mais fria. A gente sabe que aqui no Brasil, né, a gente faz muitos rodeios para falar alguma coisa. Por exemplo, eu tinha um gerente numa das minhas últimas empresas que tava lá, era para fazer um one-on-one. A gente tinha meia hora de one-on-one. Os primeiros 15 minutos é ele introduzindo, falando sobre outras coisas, falando sobre futebol, falando sobre blá blá blá, qualquer outra coisa, para meio que ir circulando o assunto e demorando até começar a realmente falar sobre o que ele precisa falar naquela reunião. Então, isso nos Estados Unidos não existe. Os caras são direto, se for para falar sobre problema, sobre alguma cagada tua, sobre algum pós-mortem ou qualquer merda que aconteceu, eles vão entrar na reunião a 1 hora, se ela tá marcada para 1 hora da tarde, a 1 hora eles entraram, começaram a falar a 1 hora, e se terminar 1h30, 1h30 acabou, cada um pro seu lado. E se terminar antes, eles geralmente falam, tipo, eu vou te devolver os 5 minutos aí que nós não usamos, sabe? Então eles são muito respeitosos nesse tipo de coisa. Ao mesmo tempo que eles não cobram o horário que tu faz, mas você tem um horário na agenda para fazer alguma reunião que envolve mais pessoas, eles são muito respeitosos em relação a isso. Então se é se é uma reunião de 1 hora, essa reunião vai ter exatamente 1 hora ou menos. Mais 1 hora eles já ficam incomodados e cancelam a reunião por aí. Isso a grande maioria das empresas que eu vi, das pessoas que eu já conversei, né, notou isso e realmente para mim faz muito sentido isso. Bem, e quarta e talvez a maior delas é a sensação de trabalhar com NPCs. Cara, primeiro comentando um pouquinho como é no Brasil, né? No Brasil, tu não trabalha. Quer dizer, tu trabalha, obviamente, mas trabalha de um jeito sociável, tu tem que fazer amigos. A empresa geralmente incentiva tu a fazer amigos, ir num happy hour. Às vezes as empresas pagam uma cuca ali, um pão, uma pizza pra galera se conversar e realmente fazer amizade, porque um time mais amigo, que se conhece melhor, é um time que trabalha melhor aqui no Brasil, né? Isso a vida inteira foi assim. E com certeza, a tua experiência trabalhando no Brasil, tu deve ter notado isso. Até presencialmente nós fazíamos isso, né? Happy hour, blá blá blá, presencial. E quando eu trabalhava remoto aqui no Brasil também, a gente jogava Gartic lá no happy hour, a empresa dava um jeito de conseguir um iFood para nós, para conseguir comer e ficar ali falando fiado um pouquinho, para realmente ter esse team building e melhorar a equipe e a comunicação da equipe, blá blá blá, como a equipe se sente. Isso para nós brasileiros é muito importante. Para eles, tanto faz. Para eles, não. Para eles, eles querem falar contigo só sobre o trabalho e acabou. Muitas vezes é muito estranho, porque eu já trabalhei, por exemplo, mais do que 1 ano com um cara, velho, eu não sei nada da vida dele. Isso para mim, eu demorei muito para me acostumar. Eu sou muito comunicativo, gosto de conhecer as pessoas, conversar, e lá não tem esse tipo de coisa. Não te perguntam para que time tu torce, não te perguntam qual que é o teu lado político para puxar assunto. Basicamente, tu chega, tu fala de trabalho e tu vai embora. Não tem outro tipo de comunicação. Eles são muito assertivos no jeito de falar e no que eles falam também. E essas duas últimas coisas que eu falei, comunicação assertiva, técnica, rápida, direta,
e não ficar conversando blá 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 e aquele papinho de café, nos levam ao quinto e último ponto, que é: o inglês não é tão importante assim. É isso mesmo. Sei que tem muita gente tentando te vender, pra você aí que tá querendo trabalhar na gringa, tem muita gente tentando te vender que inglês é importante, querendo te vender aula de inglês e tudo mais. Pois é importante até por ali. É importante só para tu passar na entrevista e conseguir falar um pouquinho tecnicamente sobre o teu trabalho, sobre os teus conhecimentos, sobre o que tu tá fazendo ou não. Isso é importante. Mas mais do que isso, não. Tu não vai ficar falando blá blá blá, como eu já falei aqui. Tu não vai ficar fazendo amigo lá nos Estados Unidos. Não vai ficar fazendo amigo, não vai ficar conversando sobre futebol, sobre viagem, sobre isso, sobre aquilo. Tu vai entrar nas reuniões, tu vai falar o que tu fez, que tu tá tendo algum problema, de um jeito direto e o mais rápido possível. Isso tu pode pensar antes e organizar antes o que tu vai falar. Não é quase nada improvisado. Tudo é meio que organizadinho. E é isso. Teu inglês não precisa ser perfeito. Não precisa ser... Nossa, que inglês bom. Tu só precisa saber comunicar tecnicamente algumas coisas e principalmente passar na entrevista. Se tu tem um inglês para passar na entrevista, tu te garanto que tu já está apto para trabalhar lá nos Estados Unidos. Trabalhar em inglês com a galera de lá. E isso me lembra um sexto ponto que poderia ter ido na parte de comunicação fria. Então vai um extra aqui. Cara, eles não falam muito em reuniões, eles não gostam muito de reuniões. Como eu falei, eles são muito respeitosos em relação ao horário. Então, a maior parte da comunicação é assíncrona. Ou seja, você escreve, tu pensa, tu relê o que tu escreveu, e tu vai lá e tu manda e conversa por Teams, por Slack, por Discord. Eu só tive experiência com Teams nas empresas aqui, mas enfim, né? Essa coisa linda que é o Teams. Mas eles não vão ficar te chamando pra reunião igual é aqui no Brasil também, onde a galera parece que tem preguiça de escrever e vai te chamar na reunião só pra tu falar o que tu tinha acabado de escrever, o que tá escrito na task. Não vai acontecer lá, ou se acontecer é muito raro, tá? Então, teu inglês não é tão importante assim. A única coisa que tu precisa fazer é praticar para passar nas entrevistas. E a gente sabe que entrevista é prática. É tu ler, reler, praticar, falar sozinho, ficar ali se apresentando sozinho pro espelho até tu conseguir ir lá na frente do recrutador e repetir aquilo lá até tu ficar bom naquilo, né? A gente sabe disso. Entrevista técnica é a mesma coisa. Tu já sabe, já tem como saber mais ou menos as perguntas que vai cair na entrevista técnica, então tu pratica antes. Então por isso que eu digo que inglês não é tão importante assim. Belezinha? Bem, e é isso aí. Se tu gostou do vídeo, se tu trabalha na gringa e concorda comigo, comenta aí embaixo. E se tu não trabalha na gringa e tá querendo trabalhar, comenta aqui embaixo também. Quero saber a tua opinião e o que tu tá pensando. E é isso. Lembra de se inscrever. Primeiro vídeo do canal aqui, canal novo. Espero que tenha gostado. Deixe seus feedbacks e aquele abraço.